Olá, neste vídeo vamos falar sobre arquivos. Até agora, vimos como mostrar uma informação na tela, realizar operações matemáticas, porém, os nossos programas não guardavam as informações, apenas mostravam enquanto o programa está em execução. Agora, vamos aprender uma forma de os nossos programas armazenarem os dados utilizando arquivos. Para trabalhar com arquivos, é necessário fazer a declaração, assim. Primeiro definimos o tipo, file, em seguida colocamos um asterisco, que indica um ponteiro, que vamos estudar nos próximos vídeos, e o nome desse ponteiro, no nosso caso, arq. Então, esse nosso ponteiro arq, nós vamos utilizar ele em todas as funções que trabalham arquivos. Para trabalhar com arquivos, temos algumas operações e funções. Vamos iniciar pela função que abre o arquivo e a função que fecha um arquivo. Essas duas funções, fopen e fclose, servem para abrir e fechar o arquivo. É muito importante que sempre que um arquivo seja aberto, ele também seja fechado. Então, a função fopen, ela recebe dois parâmetros. O primeiro é a string, que contém o nome do arquivo. E a segunda, como eu quero abrir este arquivo. Basicamente, nós temos três opções para trabalhar o arquivo. A abertura para a leitura, onde utilizamos o R. Neste caso, se o arquivo não existir, vai acontecer um erro. E o nosso ponteiro para o arquivo vai estar valendo null. Uma outra forma de abertura de arquivo é o W, quando nós abrimos para escrita. Neste caso, se o arquivo não existir, ele será criado. E temos também o A, que vai acrescentando conteúdo a arquivos já existentes. Se o arquivo não existir, ele é criado. Eu vou abrir a nossa pasta, onde estão esses três arquivos, para vocês visualizarem que depois de executar esse código, primeiro nós vamos ter um erro, porque nós estamos tentando abrir um arquivo para leitura, mas este arquivo não existe na nossa pasta. Depois nós vamos trocar essa operação de R para W e vocês vão ver que vai dar certo. E aí observe que nada vai acontecer, porque nós estamos abrindo um arquivo para leitura. Aqui aconteceu um erro, porque esse arquivo não existe. Mas como nós não tratamos esse erro, o erro não foi apresentado para nós. Nós vamos aprender daqui a pouquinho como tratar erro de abertura de arquivos. Agora, eu vou modificar esse R para W, como se nós estivéssemos abrindo o arquivo para escrita. E agora, ao executar, teoricamente, não vai dar erro. Então, se a gente abrir aqui, observe que foi criado aqui para nós um arquivo teste. Arquivo este que nós abrimos para a escrita e como ele não existia, ele foi criado. Neste caso, observe que ele está vazio, pois ainda não aprendemos a inserir dados nos nossos arquivos. Agora, vamos aprender a tratar erros. Quando por algum motivo a função fopen não consegue abrir o arquivo, então é interessante que nós tratamos esses possíveis erros. Então, eu vou fazer uma estrutura de decisão. Então, aqui nessa estrutura de decisão, eu estou fazendo uma comparação, verificando se o nosso ponteiro arq não é igual a null. Se ele não for igual a null, é porque o arquivo conseguiu ser aberto. Então, vai aparecer na tela para nós arquivo ok. Caso contrário, caso aconteça algum erro, então o arq vai estar valendo null, isso aqui vai dar falso e o else será executado. Logo, vai dizer que houve um erro ao abrir o arquivo. Vamos mudar esse nome de arquivo, vamos colocar arquivo 2 e vamos abrir esse arquivo para leitura. Observe que como esse arquivo teste2 não existe na nossa pasta, é para apresentar um erro. Vamos testar? Observe que o erro foi apresentado aqui em cima, erro ao abrir o arquivo. Por quê?
porque o arquivo não existe na pasta e nós estamos abrindo para leitura. Agora eu vou trocar novamente o R pelo W e aí, ao executar, vocês vão ver que ele vai dizer arquivo ok e vai ter criado aqui na nossa pasta um outro arquivo teste2. Agora vamos aprender a salvar uma informação no nosso arquivo. Observe que para salvar alguma coisa no nosso arquivo, nós temos algumas funções. Dentre elas, temos a fprintf, que ao invés de imprimir na tela, vai imprimir dentro de um arquivo. Então, essa função, ela recebe o ponteiro para o arquivo e recebe a string que será impressa dentro desse arquivo. Então, vamos executar e ver o que acontece? Observe que nós não pedimos para mostrar nada na tela, simplesmente imprimir no arquivo. Só iria apresentar alguma coisa aqui se acontecesse um erro ao abrir o arquivo. Então, continuar, vamos abrir a pasta e aí observe que dentro do nosso arquivo texto, teste2, que é o arquivo que nós estamos manipulando, provavelmente vai ter o texto Camila Ribeiro Guidetti, que foi o que nós mandamos salvar. Agora, eu vou pedir para que o usuário digite um texto e nós vamos pegar esse texto e salvar no nosso arquivo. Então, aqui agora eu estou pedindo para a pessoa digitar o nome completo, estou lendo esse nome, aí observe que eu coloquei aqui para que a leitura aconteça até o contrabarra N, ou seja, para ler o nome inteiro com os espaços, e em seguida eu vou utilizar a função fprintf para guardar este nome no nosso arquivo. Então, o que nós vamos guardar no arquivo é uma string e é a nossa string nome. Então, neste caso, nós temos aqui que criar a nossa string nome. Vou colocar aqui um vetor de char com 100 posições. Vamos testar? Então, digite um nome completo. Eu vou digitar aqui Maria da Silva. Vou pressionar Enter. Vamos ver o nosso arquivo? Observe que dentro do nosso arquivo teste2 tem a Maria da Silva. E olha que interessante. Como eu abri para escrita, o texto que tinha aqui antes, Camila Ribeiro Guidetti, foi apagado. Essa é a característica de um arquivo quando nós abrimos para escrita. Se eu quisesse manter o Camila e acrescentar o Maria da Silva, eu teria que alterar esse tipo de abertura de arquivo para A, ou seja, para ele acrescentar a informação e não apagar o que tem e colocar somente a nova informação. Tá joia? Agora vamos fazer um outro exemplo, colocando também aqui no nosso arquivo um número. Então, nós vamos pedir o nome da pessoa e também vamos solicitar a idade. Vamos executar e ver o que acontece? Vamos abrir o nosso arquivo, teste2, e está aqui Camila Ribeiro Guidetti, 30. Vamos fazer mais um teste, só que ao invés de utilizar o W, nós vamos utilizar o A, para ele não mais apagar a informação que já estava no arquivo. Então, vamos trocar aqui por A. E ao verificar o nosso arquivo, temos aqui a Camila, temos a Solange e as suas respectivas idades. Bom, então essas foram as formas de abrir arquivo, fechar arquivo e salvar uma informação dentro do arquivo. Agora vamos ver como extrair informações de um arquivo. Para testar a leitura de dados de um arquivo, eu já deixei aqui um arquivo pronto, chamado funcionários, e nesse arquivo nós temos o nome, a idade do funcionário e o salário desse funcionário. Essas informações estão separadas
por um espaço. Então, temos aqui 4 funcionários. Vamos ver como ler essas informações aqui desse arquivo e mostrar na tela para o usuário. Então, agora, nós vamos modificar aqui. O nome do nosso arquivo é funcionários, sem acento, e nós vamos abrir ele para leitura. Vamos fazer a mesma verificação se o arq não é null, porque se ele for null, deu algum problema e aí vai apresentar uma mensagem de erro. Caso contrário, nós vamos ler informações deste arquivo. Vamos criar mais uma variável para receber o nosso salário. Da mesma forma que nós utilizamos um scanf para ler do teclado, nós também podemos utilizar o fscanf para ler do arquivo. Então, neste caso, nós passamos o ponteiro para o arquivo e em seguida nós vamos ler uma string, um número inteiro e um número decimal. E vamos atribuir as respectivas variáveis, a variável nome, a variável idade e a variável salário. E em seguida vamos mostrar na tela os valores que foram lidos do arquivo. Vamos testar? O que aconteceu aqui? Observe que imprimiu aqui a informação do nosso primeiro funcionário que está no nosso arquivo, né? Se nós olharmos, ele só leu a primeira linha. Isso por quê? Isso porque nós fizemos a leitura, entretanto, nós não falamos que nós queríamos continuar lendo até o final do arquivo. Então, nós temos que fazer mais uma modificação. O que eu fiz? Aqui dentro, então, se não tem erro no arquivo, o arquivo foi aberto, agora eu tenho que dizer que eu quero ler esse arquivo até chegar ao final dele. E a função que verifica o final do arquivo é o FEOF. Então, nós estamos falando, enquanto não for final do arquivo, vai fazer essa leitura. Então, agora vamos testar? Observe que todos os nomes foram impressos para nós. Com isso, vimos como abrir um arquivo, como fechar um arquivo, como verificar se esse arquivo ele foi aberto e aprendemos a gravar dados em um arquivo e ler dados de um arquivo. Existem outras funções para gravar dados no arquivo e também para ler dados de arquivo, mas vamos iniciar por enquanto com apenas essas duas, fscanf e fprintf. Até o próximo vídeo.